Boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é um momento especial para a gente, porque nós estamos gravando hoje o primeiro podcast do Papo com Batista. Então, esse será um canal para a gente poder falar de negócios, de gestão, de finanças, de marketing, de contabilidade, de tributos. Então, todos aí que lidam com a gestão de negócios, com empresas, né, empresários, desde microempresários a grandes empresários, sejam bem-vindos e acompanhem aí o nosso trabalho. Vamos aí publicar assuntos de grande interesse. Nós somos lá da empresa Batista e Associados, né, que é a nossa empresa aí com 25 anos de atuação no mercado. E hoje, como eu disse, por ser um dia especial, de ser o nosso primeiro podcast, também é um dia especial pelo nosso convidado. Mas antes de falar aqui do nosso convidado, vou apresentar aqui meu sócio, Kleber Júnior. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês estão assistindo. É um prazer estar aqui, dividir a mesa com o meu sócio e privilégio de ser pai, Almir, e tenho certeza que essa nova jornada do nosso podcast aqui vai ser só sucesso. Isso aí, Júnior. E o Almir, que é CEO, fundador do Contador Agora, que é uma empresa aí voltada, especializada para o marketing e contabilidade. Tem também o Senal, né, Almir? Isso. Que atua também com marketing para outras áreas. O Contador Agora, a gente pode dizer aí que é uma linha divisória na nossa empresa. A Batista sempre teve como referência muito a figura do Kleber, então era sempre muita indicação pelo Kleber. E depois que nós começamos aí uma parceria com o Contador Agora, nós tivemos um aumento de carteira que hoje, graças a Deus, tem clientes que são bem atendidos, estão satisfeitos e que às vezes eu nem conheço. Por quê? Porque veio de um trabalho sério, profissional, realizado aqui pelo Contador Agora, na liderança aí do nosso colega Almir. Isso. Ó, em primeiro lugar, falar que eu tô nervoso de estar fazendo esse meu podcast aqui com vocês da Batista. É um prazer estar aqui, agradecer o convite de ser o primeiro convidado desse podcast. Dá um frio na barriga, porque a gente sabe a responsabilidade que é. Eu tenho certeza que vai ser um podcast de muito sucesso, somente pela qualidade aí dos sócios, de pai e filho, que comanda aí essa empresa há muitos anos, e vocês vão falar aí, eu acho que ao longo do podcast, história, algumas coisas. E assim, muito obrigado pelo convite. Estou sempre disponível. Vamos fazer um podcast memorável aí. Isso. Vamos fazer um bate-bola e esperamos que todo mundo goste e nos acompanhe aí. Bora. Mas nesse primeiro podcast, a gente ficou pensando, poxa, o que nós vamos trazer um dos primeiros assuntos, né? Porque nós não vamos tratar aqui só de contabilidade para contadores. Nós vamos tratar de contabilidade, vamos tratar de temas para contadores, vamos tratar de temas para empresários, né? Para gestores. Mas esse primeiro, a gente gostaria de privilegiar o mercado contábil, né? Então, Almir e Júnior, a gente trouxe aqui para a gente fazer um bate-bola alguns temas sobre a gestão em empresa contábil. Legal. Né? Por que nós escolhemos esse tema? Porque, primeiro, é o nosso ramo de atuação, né? Segundo, a contabilidade sempre nos deu muito, né? E o que a gente puder retornar um pouco para a contabilidade, para o mercado, eu acho que é o nosso dever, né? Diz que o homem inventou a ciência, né? E Deus, para dar graça, foi lá e criou a contabilidade, que é a mais bela das ciências, né? Esse é um gênio. Esse é um gênio. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre gestão contábil, mas também sobre gestão
de forma em geral aqui no nosso bate-papo hoje, né? Porque se a gente pensar o empresário, né? O empreendedor, são muitas dores, né, Almir? Então, você tem dor de gestão de RH, gestão de marketing, vendas, financeiro, tributário, né? Então, eu acho que cada momento que a gente possa contribuir um pouco com isso, né, e é importante. E o contador é interessante, porque contador é aquele, mais ou menos aquele ditado assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Contador é ótimo para chegar na empresa e falar o que ele tem que fazer, o que o empresário tem que fazer, né? Mas normalmente Dentro de casa. dentro de casa não está cuidando direito, né? Então, mas é necessário. Nós vivemos aí uma transformação muito grande no mercado contábil, desde profissionalização, né, do setor, né? Os últimos anos aí, principalmente de 2007, 2008 para cá, que começou a onda aí de internacionalização das normas contábeis, isso deu um avanço nas práticas contábeis, né? Nós estávamos com a lei de 1976, né, que é a Lei 6.404, que sofreu profundas transformações com a Lei 11.638 de 2007 e com essa equiparação, né? Eu não gosto muito de dizer internacionalização das normas contábeis, porque as normas contábeis continuam sendo brasileiras, né? Mas elas têm agora um viés, né? uma adaptabilidade às normas internacionais, de maneira que o objetivo final é que uma empresa apure um balanço nos Estados Unidos, apresenta um resultado, com as normas brasileiras, europeias, seja o mesmo resultado. Hoje a gente ainda está um pouco distante disso, mas o objetivo é caminhar para isso. Então, isso fez com que a profissão contábil se valorizasse, né, e se profissionalizasse ainda mais. E aliado a essa mudança técnica, né, tem também as empresas que chegaram aí de tecnologia, né, que estão abraçando um bom número de profissionais de empresas que estariam dentro dos escritórios de contabilidade, né? Então, se fala muito em acabar com a profissão contábil, né? Profissão contábil não vai existir. Não, nada disso. Agora, colegas, aquele que está lá só calculando imposto, guardando documentos, mandando imposto e mandando folha de pagamento, esse realmente tem um risco. Mas isso não é contabilidade. O contador abraçou isso como sendo da profissão. Mas contabilidade é gestão de patrimônio, né? É conhecimento patrimonial, é evolução patrimonial, é ajudar os gestores na condução dos negócios. Então, por isso que se torna muito mais necessário essa profissionalização, né? Para quê? Porque as empresas pequenas, que até então estavam nessas empresas de contabilidade, provavelmente elas vão migrar para empresas tecnológicas com custo muito mais baixo. Agora, as empresas que precisam de um mínimo de gestão, que precisam de um acompanhamento, essas não vão largar o profissional da contabilidade. Essas vão estar conosco, mas só que nós precisamos estar preparados para poder atender a essas empresas. E o preparado não é só tecnicamente, né? Porque o contador ele tem uma preocupação muito grande técnica, né? Mas às vezes esquece que ao redor da técnica tem outras áreas que são importantes, né? Eu já vou parar de falar daqui a pouco, senão eu começo da aula, tá? Mas por exemplo, lá na faculdade, né, a gente tinha uma disciplina que chamava Psicologia Organizacional, ou OIM, né, que é Organizações e Métodos e tal.
os alunos ficavam bravos, para que essa disciplina? Eu não sou psicólogo, eu quero aprender contabilidade, eu quero contabilidade, eu quero contabilidade. Mas quando a gente vai falar de gestão, olha a importância disso. Nossa Senhora. Né? No curso de contábeis não tem não tem uma disciplina de gestão de marketing. Né? Como que hoje, com as mídias sociais, a gente não se fala em qualquer curso, seja da medicina, da engenharia, da contabilidade, do direito, da economia, da administração, em marketing. Né? Porque isso é fundamental hoje, né? Mais do que nunca, com a pulverização e o aumento das redes sociais, esse trabalho de marketing. Muito bem. Para a gente poder começar, então, e não ficar só eu falando, né? Vamos lá. Eu queria... Primeiro, Júnior, nós estamos falando aí de gestão, né? E o Júnior, pessoal, o Júnior é o nosso gestor lá na parte de contabilidade, né? Na parte de gestão contábil. Né? A gente não gosta muito dessa expressão escritório de contabilidade, não, sabe? Na parte de gestão contábil. Então, o Júnior que coordena isso lá para a gente. E aí, Júnior, o que você identifica hoje assim como desafio para uma gestão de uma empresa de contabilidade, talvez voltada aí para a parte de prestação de serviço de gestão contábil lá, vulgarmente conhecido como escritório? Isso. Mas um pouco antes de falar de gestão de empresas contábeis, né, eu queria voltar um pouquinho e falar de gestão de empresas em geral. A gente atende diversos clientes de ramos diferentes, né? E existe algo em comum entre as empresas que a gente percebeu que eu gosto de chamar de 3 pilares. O primeiro pilar é que uma empresa, para que ela funcione, ela precisa de processo. O segundo pilar é que ela precisa de pessoas para executar os processos. E o terceiro pilar é que ela precisa de tecnologia para acabar com aqueles gargalos dos processos, otimizar esse tempo. E aí, hoje eu identifico dentro desses 3 pilares que o desafio hoje é pessoas. Talvez a gente sente um pouco mais quando se fala em gestão contábil, mas eu converso com alguns empresários e eu vejo que em outros ramos também isso tem sido uma dor de outros ramos, mas o desafio maior que eu poderia trazer aqui seria pessoas. E aí, assim, justamente penso eu, né, algumas faculdades realmente não estarem prestando um atendimento legal, né, um ensino legal, os alunos saem um pouco cru naquela matéria, e aí isso acaba forçando as empresas também a ter um processo mais amarrado, acaba que um processo bem amarrado também assim, a pessoa, ela tende vamos falar uma expressão bem chula aqui, mas apertar parafuso, entendeu? Então, eu tenho visto muitos empresários reclamando que pessoas, eles precisam de pessoas para pensar e às vezes não encontram esse tipo de pessoas, né? Você até comentou num assunto aí, Júnior. Uhum. Vou te interrompendo aqui. Por favor. Dando vazão, né? Mas para não perder a oportunidade do momento que você falou. Sobre essa questão das instituições de ensino, né? A qualidade das instituições de ensino. Eu acredito que nos últimos 20 anos, 23 anos, a gente pegar 2000 para cá, não quero nem voltar em 1990 não, porque senão é covardia. 2000 para cá, assim, o ensino mudou demais da conta, né? E mudou de forma geral, porque hoje nós temos grandes grupos empresariais ocupando a educação, que, é claro, não é entidade filantrópica, né? Então tem que cuidar mesmo da margem de lucro, né? Preocupar com o lucro, etc. Mas também, então tem uma preocupação muito maior com o resultado financeiro do que com o resultado educacional, né, da formação.
Eu costumo dizer que são 3 pilares para dar problema. A escola está preocupada com lucro. O aluno, que é um consumidor que compra 1 quilo, quanto menos ele leva, mais feliz ele fica. Nossa, nunca tinha pensado desse jeito. Porque Perfeito. ele quer largar a aula termina 10h30, ele quer sair 9h50, 9 horas, Caramba, 9h30. Né? E os professores, né? Claro que eu não estou aqui generalizando, né? Temos ótimos professores, mas que muitas vezes não se preparam, né? Não estudam, não se atualizam, né? Para dar uma aula boa. Ô, Kleber, deixa eu te Claro. colocar algumas situações aí que você falou que eu acho que faz sentido. Primeira, você falou que voltando lá na sua fala lá de trás, vocês dois falaram coisas interessantes aqui que eu fiquei pensando, fui até anotando algumas coisas que você falou, Primeira coisa que quem não sabe, eu fui seu aluno, sei lá, 2009, não sei nem o ano que foi, muitos anos atrás. Franzininho sentava na última fila, na terceira ou última É cadeira. isso mesmo. É isso mesmo. E eu lembro que a primeira aula que você deu, você falou o seguinte: as empresas que mandavam só impostos as empresas contábeis que mandavam só impostos vão acabar. E e você nem sonhava que ia chegar, por exemplo, uma contabilizei no mercado. Não, Você não existia, não se falava nisso. não tinha essa hipótese. Não tinha. Chegou uma empresa que só mandava isso. O que aconteceu? Em 5 anos, ela tem 10 mil clientes e matou metade dos escritórios contábeis que faziam só isso. Então, quer dizer, você há 10 anos atrás, você colocou uma questão e de fato aconteceu. As empresas que. Hoje está cada vez mais isso. As empresas que mandavam só impostos ou desapareceram ou estão passando um perrengue muito grande. Então, quer dizer, isso queria fazer esse comentário do que você falou há tempos atrás. Verdade. E o comentário que você falou de processos, pessoas e tecnologia, hoje você falou das dores, né? Que as pessoas, os empresários precisam de pessoas para pensar, né? Porque não só apertar parafuso e tudo mais. E que é uma verdade que eu, por exemplo, que contato aqui, o Kleber, a pessoa ela sai da faculdade, ela senta ali para trabalhar e ela não tem uma mínima noção de mercado. Até mesmo um curso de contabilidade. O cara forma em contabilidade, o cara não tem a mínima noção do que é um negócio. Ele sabe debitar e creditar, ele sabe fazer a contabilidade, ele sabe das leis. Às vezes. Às vezes. Mas o cara não sabe o que é uma gestão de negócio. E a gente, por exemplo, que trabalha com o nosso principal público, engraçado, ó, esse podcast do Batista, vocês dois, você já é uma segunda geração, né? Sim. Que tá na empresa, são sócios, então entendo que é um processo de sucessão aí e tudo mais. E a maioria dos nossos clientes estão nesse processo de sucessão. É o pai que já está passando o bastão para os filhos. E sabe uma coisa que o maior impacto disso é porque justamente o que acontece? O pai, geralmente, ele muito técnico, Sim. e o filho vem com uma cabeça mais de negócio, então funciona muito. Coisa que, quando não tem essa sucessão, geralmente não acontece. O contador que contrata a gente, mas que não tem um filho que assumiu ou que está assumindo, ele tem muita dificuldade no processo. Muita dificuldade. Os que estão assumindo já conseguem fazer um podcast. Então, você vê que mudou. A cabeça mudou. O mercado mudou. Muda um pouco. E só complementando aqui, porque uma vez eu escutei uma expressão que uma empresa, para ela funcionar, claro, né? Além desses 3 pilares, a pessoa é o mais importante. Só que a empresa que irá prosperar é aquela que consegue ter digamos, uma escola dentro dela. Ela consegue ensinar também, né? De ter a pessoa só ali, digamos, apertar parafuso com uma expressão um pouco forte, mas seria isso. Isso mesmo. Ok? Então, agora, a gente olhar para fora das empresas, Almir, você tem desafios internos, né? Esses aí que o Júnior colocou. Tem esse desafio que você colocou, que é um desafio de sucessão, que em determinado momento, eu acho que só isso já dá um podcast. Só isso dá um podcast. Mas tem a questão de concorrência, né? E hoje a concorrência na contabilidade, anteriormente, era muito uma concorrência por preço, né? Então você tinha, eu já tive casos assim, lá quando eu montei o escritório, lá em 1996, sei lá, de eu chegar numa padaria, vou falar os números aqui, talvez não seja muito, não, mas é bem próximo disso.
de eu chegar na padaria e cobrar R$ 70 na época e o meu concorrente cobrou 10. Que isso. Então, assim, aí o cara levou. Então, a gente tinha muito esse problema por preço, né? Como o trabalho da contabilidade aumentou muito, né? Com várias obrigações acessórias criadas pelo fisco, seja no campo trabalhista, previdenciário, tributário, os colegas, né, os profissionais contábeis viram que não dava mais para cobrar preço de banana, porque você tem que cumprir essas obrigações e se não cumprir, as multas são Altíssimas e pesadas, né? Para se ter uma ideia, a gente estava participando aí de uma reunião sobre multas do FGTS e uma colega colocou lá na reunião que a multa dela era de R$ 600 mil para ela pagar. Misericórdia. Não tinha a mínima condição. Então não dá mais para ficar cobrando pouco e assumindo risco para o cliente, né? Por quê? Não é questão de ser contra o cliente ou nada disso, né? O que tem que cobrar é o preço justo, né? Para prestar um serviço também adequado, né? Então hoje existe sim a concorrência por preço, mas com essa profissionalização, né, que eu comentei no início, eu acho que é muito mais uma concorrência por qualidade. Uhum. Inclusive, nós da Batista nos preocupamos em nos posicionar no mercado, não por concorrer por um preço, mas por concorrer por qualidade, né? Então, se o preço aquele não está atendendo o nosso futuro cliente, a gente entende perfeitamente, cada um tem que olhar para dentro da sua casa, ver o que dá conta de assumir, mas às vezes Você não também a gente sacrifica não a tem qualidade como. por isso. Não vamos sacrificar a qualidade por isso, né? Perfeito. Então, às vezes o cliente fala assim, mas aí você não precisa me entregar balancete, não, é só calcular imposto. Não, a gente não faz, porque senão eu vou comprometer a minha qualidade. E o que você vê aí, já que você está um pouco nessa área, né, Sim. Almir, da concorrência aí, o seu trabalho de marketing junto aos profissionais contábeis, como é que você tem sentido aí essa dificuldade? Ô Kleber, é o seguinte, a gente tem hoje no mercado aí cerca de 89 mil, 90 mil empresas contábeis hoje no Brasil registradas, né? E eu posso te falar, assim, verdadeiramente, não tem concorrência, eu vou te falar por quê. Você pega um prédio, por exemplo, aqui, por exemplo, no centro, você vai num andar, tem 5, 6 contabilidades em cada andar. Isso tem. Tem muito escritório de contabilidade. Só que, por exemplo, você não consegue encontrar no mercado fácil, por exemplo, uma contabilidade, por exemplo, que seja especializada para tecnologia, por exemplo. Você não consegue encontrar uma contabilidade que trabalha só com, por exemplo, com organização da empresa para receber investimentos internacionais. Quando você fala das novas internacionais, até notei aqui startups. Você não tem uma contabilidade, por exemplo, que trabalha especialmente com gestão, por exemplo, uma gestão mais eficiente de empresas de tecnologia ou de gestão de bares e restaurantes. Então, existe a contabilidade que ela faz tudo de todo mundo, ela acaba tendo concorrente. Só que qual que é o nosso trabalho aqui e o que eu acho que faz sentido no mercado? Você encontrar nichos que são bons nichos pagadores. Então a gente sempre fala para os clientes, especializa num nicho que seja bom pagador, porque nesse nicho, se você encontrar um nicho, desse nicho, você fazer desse nicho um subnicho, dificilmente você vai ter concorrente. O nicho se torna pequeno. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um cliente aqui a gente tem um cliente na empresa que eles especializavam em empresas de tecnologia, por exemplo. Certo. Isso aconteceu. Só que em empresa de tecnologia, ele tinha de 89 mil empresas contábeis, especializado em tecnologia mesmo, você tinha 10 no Brasil. Então, de 89 mil, ele pulou para 10 concorrentes. Só que ele percebeu que esses 10 concorrentes, nenhum deles fazia valuation. Ele especializou em fazer só valuation. Ou seja, ele é o único cara no Brasil que faz valuation. Todo mundo faz? Que Sim. é uma demanda, né? Porque a empresa de tecnologia toda hora tem valuation, porque toda hora tem transações. Aí, exatamente, aí o que ele fez? Ele pegou a empresa de tecnologia que precisava fazer valuation. Ele pegou quase todas do mercado. Aí o que ele percebeu? Que as empresas que estão quebrando, o bar, o restaurante, não sei o quê, eles conseguiriam vender melhor se tivesse uma valorização profissional do quanto valia. Aí ele começou a fazer valuation de tudo quanto é tipo de empresa. Então, ele descobriu o nicho do subnicho. Então, é difícil ser segundo colocado no nicho que só tem você. Isso é um exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui cliente que trabalha, por exemplo, com bar e restaurante. Certo. Bar e restaurante, toda empresa contábil faz.
Toda empresa contábil faz. Todo. O que esse cara fez? Ele tem uma área online de curso, onde ele dá curso para garçom e dá certificado. Todo garçom que vai trabalhar em Belo Horizonte, ele fez um trabalho só para pegar bar e restaurante, para fazer o curso de graça. E ele tem curso de gestão pro dono do bar. Pegou todo mundo de bar e restaurante quase de Belo Horizonte. Então, você percebe que são 89 mil empresas contábeis que estão pensando estrategicamente em negócio? Tem poucas. Tem poucas. É essa que é a questão. Assim, fantástica a sua colocação, Almir. E esse é um ponto que a gente deve aqui a vocês, ao contador agora, que foi a gente também nichar, Nichar. né? Porque até então a gente era desse aí que atendia tudo, Generalista. né? Generalista, né? Isso. O Júnior, desde quando ele chegou na empresa, aí aquele negócio que você falou, né? Chega uma cabeça nova, Exato. bem diferente, né? Então, o Júnior, desde quando ele chegou na empresa, ele tem essa ideia de nichar. E quando a gente veio para cá para trabalhar com vocês, né, ouvindo também os podcasts aqui de vocês, tal, você sempre fala sobre isso, nós resolvemos nichar, junto com vocês aqui, determinamos um segmento, né? Hoje, na área contábil, de gestão contábil, a Batista Associados é especialista em transportadora, né, que é um nicho de mercado muito bom, muito específico, né? Muito específico. Então, nós estamos criando outros produtos, como aplicativos para ligar o transportador autônomo ao transportador de carga, convênio com seguros, Auxílio de precificação. auxílio em precificação, temos convênio com fundo de investimento para desconto de duplicata, tudo voltado para transportadora. Isso, assim, nós estamos virando essa chave agora, né, mas sabemos que é um caminho sem volta e é o que você falou, né, ser especialista. Sem contar que a gente falando aqui de gestão do escritório, Almir, isso facilita demais a gestão. Facilita. Porque você consegue Processos, ter né? linha de produção, linha de Exato. processos, né? Mais ou menos dentro do que o Júnior comentou, né? Linha de processos. E aí fica mais fácil para a gente poder trabalhar. E o mais importante, você consegue acompanhar a legislação e não colocar, às vezes, o cliente em risco. Perfeito. E falar em escala também, né? Quando a E em gente escala. generalista, a legislação tributária ela é muito complexa. E aí você saber de todos os estados, municípios, é algo Verdade, um cara. pouco surreal. Então, quando você é generalista, você se restringe a uma cidade ou no máximo ali um estado. Segmentado, você pode ter a oportunidade de atingir nível Brasil. Olha que interessante isso que você fala. Engraçado, olha essa coisa. Eu sempre falei em nichar, mas eu nunca tinha pensado na parte prática de que é a legislação. Uhum. E realmente é exato. específico. E olha que coisa engraçada. Por exemplo, vocês são nichados transportadores. Então, Sim. olha que caminho que eu acredito que eu venho de uma cultura. Existe um livro chamado Receita Previsível. Sim. Esse livro, Receita Previsível, o Alan Voss, que é o autor, ele fala uma coisa que é o seguinte: escolha um nicho e fica rico nele. Eu acredito muito, eu vou muito nessa tese. Eu poderia fazer marketing para qualquer tipo de negócio. Eu fiz para contabilidade. Atingiu um certo número de clientes, a gente fez para a área da saúde, que é a Senal, a saúde e Uhum. tecnologia. Eu gosto de trabalhar nichado, pegando a sua ponte de transportador. Olha que legal. O Papo com o Batista, nosso primeiro podcast, vai falar sobre mercado contábil em geral. Mas a Batista também pode ter um podcast só para transportadora, onde vai trazer 12 Sim. transportadoras Sim. e alimentar esse ecossistema de transportadoras. Então, tudo relacionado. Imagina o seu blog sendo o maior blog sobre transporte do Brasil. Imagina isso. Sensacional. Então, assim, tudo que é relacionado a transporte, desde a compra do caminhão, o melhor pneu para escolher, a gasolina que coloca, como é que paga o motorista, Sim. como é que faz. Sai do âmbito contábil e faz todo o ecossistema de transporte, por exemplo. E trabalha nisso. De repente, faz um evento Uhum. presencial para Perfeito. transportadoras. Então, você começa a criar o seu ecossistema, que não tem nada a ver com contabilidade, mas o seu ecossistema dentro do mundo transportes. Aí você vende contabilidade, consultoria, gestão e o que você quiser vender mais Para o segmento. por segmento. Então, assim, eu acho que a Batista tomou uma decisão correta e qualquer empresa contábil que, na minha opinião, quiser sair da concorrência de preço, basta... Porque, você sabe uma coisa que eu falo, Kleber, que eu aprendi, assim, Uhum. o desconto é o imposto que o empresário paga por não saber gerar valor. Então, se você tá dando desconto, tá brigando com a padaria que tá cobrando 10, se o cara fechar com o outro de 10, é porque em algum momento, esse cara não viu o valor necessário no meu trabalho.
Exatamente. Eu penso isso. É isso mesmo. Então, assim, eu não vou negociar preço com você porque o problema é interno meu. Se eu não conseguir te gerar valor suficiente, é porque tá errado. Por exemplo, eu te falo da gente. Isso A aí. gente é a empresa, hoje no mercado, por exemplo, você pegar no nicho de marketing para contador, a gente é o que cobra mais caro no mercado hoje. Aham. A gente cobra mais caro que todo mundo. O cara que paga um site de 3 mil vai pagar 6, 7, 8 mil pra gente. Mas por quê? É o que você falou. Eu cobro mais caro. Eu não abro mão disso. Mas eu gero valor, eu gero 5 conteúdos no dia. Também não abre mão da qualidade. Mas não abro mão. Se der Qualidade, alguma exato. merda, eu tenho que assumir essa merda. É a mesma coisa que você falou. Você tem um entregável, né? E você tem um precisa entregável. entregar. Exatamente. E essa questão de nicho, Almir, eu acho que tem uma questão aí muito importante que talvez, eu imagine, poucas pessoas tenham pensado por esse lado, que é o seguinte. A gente fica aí numa discussão, né? Ah, contabilidade isso vai acabar, contabilidade não sei o que vai acabar, não sei o que, não sei o que. Quando você está nichado e você tem processos, né? E aí volta lá na fala do Júnior, né? Você tem gestão, você tem processo, pessoas e tecnologia, não é isso? Você tem uma empresa vendável. Exato. Então amanhã, se chegou um investidor aí que igual aconteceu com a Contabilizei lá de início, já enfiou lá 5 milhões, amigo, você tem uma empresa vendável. Exato. E isso eu quero incentivar o colega contador aí que está nos ouvindo a fazer isso e a pensar sobre isso. Porque amanhã ou depois, se está entrando uma outra empresa naquele mercado, se é um concorrente grande, ele vai te comprar. Ele vai te comprar. E, meu amigo, talvez você vai para casa ver ações, comprar ações, mexer com ações, vai criar sua galinha que você gosta, ou vai partir para um outro negócio, não é? Também rentável porque você já soube fazer. Diferente e isso não só o nicho de mercado, mas também o trabalho de captação de clientes via marketing, porque é diferente de um escritório que existe só por indicação. Porque esse escritório por indicação, ele está voltado para aquela pessoa. Então, por exemplo, meu escritório antes, se eu saísse do escritório, eu acho que a gente perderia muitos clientes. Talvez quase todos. Porque as pessoas estavam lá por causa do Kleber. Né? Hoje não, hoje não tem isso mais. Né? O Júnior chegou, nós temos uma equipe grande, uma equipe formada, então, além de que atuamos em outras áreas, né, na perícia principalmente. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importantíssima para a questão de nicho. Ô, Kleber, eu acho também. Você sabe que eu nunca quis que meu cliente me conhecesse, por exemplo. Eu nunca fiz uma reunião com o cliente. Por quê? Porque, cara, você falou, Júnior, você falou um negócio que as pessoas pegaram isso aqui do podcast já ganhou o dia. Por quê? Processo, pessoas e tecnologia. Eu quis ter uma empresa que fosse uma empresa independente de mim, que eu pudesse vender a hora que eu quisesse, que eu pudesse ir embora, que eu pudesse fazer qualquer coisa ela funcionasse, não ficasse ligada a mim. Mas principalmente, quando a gente fala de mercado contábil, o que eu vejo hoje no mercado? Os contadores não encaram os negócios dele como uma empresa. Isso. Os caras não encaram com a seriedade de uma empresa. O cara encara o negócio... Cara, enquanto ele falar que ele tem um escritório de contabilidade, ele não está encarando como empresa. Cara, os caras não fazem... Ó, pra você tomar coisas básicas. A gente aqui, por exemplo, processo de venda. A gente dá muito treinamento de venda. Então, o cara... você vai vender no momento que vende, você assina um contrato. O contador fala assim, eu não tenho contrato com meus clientes. Aí você faz um processo de onboard. Você, mas eu não tenho nada... Então, assim, o cara não encara a empresa dele. Ele não tem maturidade empresarial para entender Cara, você pega, por exemplo, vamos lá. Uma empresa contábil. Qualquer empresa contábil hoje, ela é uma empresa, antes de tudo, de tecnologia, porque você tem software para fazer tudo. Isso. Você não faz nada na mão, mas isso. tudo é software. Então, antes de tudo, é uma empresa de tecnologia. Você tem pessoas para gerar essa tecnologia para fazer isso funcionar. Qual que é a diferença de um escritório de contabilidade, por exemplo, com um Conta Azul? Ou com um banco? Não tem diferenças no modelo de negócio, já percebeu? Sim. São prestadores de serviço, por exemplo, Banco Santander. Banco Santander e uma contabilidade. Tecnologia, pessoas e processos, e vende serviço. Exato. Ele ganha como? No spread, na taxa, na diferença do que você fica lá, as formas dele de ganhar. Mas é serviço. Exato. A empresa contábil ganha com honorários contábeis, mas também é tecnologia. Mas o que difere um banco de uma contabilidade? É porque o cara do banco trata o banco como uma empresa séria, que quer fazer o negócio. Sim. A contabilidade trata... Cara, eu não sei, porque os caras não olham com seriedade.
Então, o cara não prospera, às vezes vai falar, o mercado é difícil. Claro, o mercado não é difícil. Difícil é pro cara que é ruim mesmo. É A verdade. verdade é essa. Eu sempre incentivei isso. A verdade é essa. O cara, você falou de marketing aí. Eu falo isso até outro dia, falo até com minha esposa também. A internet, ela vai maximizar aquilo que você é. Se o cara é bom, um bom professor, um bom contador, o marketing digital, o marketing em geral, um processo de vendas, vai ampliar isso. Se o cara for ruim, vai ampliar o tanto que ele é ruim. Ampliar a ruindade. A ruindade dele. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, o que eu vejo hoje, a gente já atendeu aqui, Kleber, mais de 700 empresas de contabilidade. Você pode contar 20, 30 empresas que realmente trabalha com a empresa dele com seriedade de uma empresa. O cara tem, por exemplo, o cara tem departamento pessoal, tem departamento fiscal, tem departamento contábil, tem um de legalização, que em alguns lugares chama de paralegal, não sei se aqui BH tem esse nome. Societário mesmo também. societário, tudo mais. Aí o cara não tem um setor de marketing e vendas, ok, tudo bem não ter. Aí contrata a empresa. Então, mas assim, aí quando você chega para perceber, quando você começa a pegar as coisas das empresas, o cara trata a empresa dele. Ó, o cara, aí que tá. O cara que é grandão, empresa de contabilidade que é muito grande, que acontece também, que chega aqui, os caras ficam muito arrogantes, não quer saber de nada. E o cara que é acho que tem tudo. Tem tudo. E o cara que é pequeno, ele não consegue nada porque acha que é pequeno. Então, esse é o mercado. Existe um meio. É um desequilíbrio, cara. É por isso que tem cara que fica no milionário da noite pro dia no mercado de contabilidade. Eu diria imaturidade do gestor contábil, do empreendedor contábil. Exato. Né? Acho que precisa ter essa maturidade, né? De pensar como empresa, né? Como empresário. Né? Exato. Você pega, por exemplo, a gente tem muito cliente aqui que é diamante do Conta Azul. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Virou vendedor do software do Conta Azul e que o Conta Azul faz um evento bonitinho, dá placa e os caras viram vendedor do cara. O cara não consegue parar para pensar que ele tem que ganhar dinheiro no negócio dele, tem várias outras formas do cara ganhar dinheiro. Tudo bem que ele quer ganhar dinheiro fazendo indicação, mas o cara entende que, o Conta Azul é igual uma empresa, o cara também trabalha com pequena e média empresa, me usa para chegar nos meus clientes. O cara não consegue entender esse modelo de negócio. Deixa eu ver esse modelo de negócio, né? O que eu posso aplicar nisso, né? O cara tá cego. Exato. O cara fica cego na comissão, que pode ser que ganhe, e ele não percebe que existe um modelo de negócio inteligente por trás, muito inteligente. Sem dúvida. Que se ele utilizar isso para ele, o cara consegue. O exemplo de transportador, por exemplo. Talvez existe por exemplo, eu vou sair da transportadora e vou para o agronegócio, por exemplo. A gente tem cliente do agronegócio aqui, que é especializado no agronegócio. O cara entendeu que a associação da região é o lugar para pegar cliente. Aí pegou os associados lá e faz treinamentos de tanto de coisa para associado. Pegou metade de uma cidade. Quer dizer, olhou como um negócio. Entendeu? Criou uma estratégia. Criou uma estratégia, exatamente. Não, isso aí. Maravilha. Muito boa análise, Almir. Júnior, como é que você acha que a tecnologia está afetando a contabilidade, a gestão contábil, o dia a dia das empresas? Como que deve ser essa tecnologia? Vou te dar aí uma impressão minha aí para ver se você... O que você acha? A gente tem que pensar em tecnologia como uma automação de processos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter um remendo de vários sistemas, né, que não se comunicam. Porque aí, na verdade, eu estou mudando só a máquina de escrever de lugar. Né? Não, perfeito. Então, não resolve. Eu preciso ter esse alinhamento. Você já implantou isso lá na Batista? Já passou por isso? Qual foi o principal desafio aí? Bom, assim, você foi muito bem, né? Que existem vários sistemas no mercado para escritórios contábeis. Um às vezes puxa uma nota de todos os lugares, outro classifica. Tem o ERP, que é o coração, né, do escritório contábil. Mas essa análise de qual sistema integra em qual é o ponto fundamental. Na Batista, né, já tivemos fase que contratamos alguns sistemas, né, não sei se você lembra, que alguns sistemas não conversavam com outros. E aí, Almir, chega num ponto que eu prejudico o meu processo quando o sistema não conversa um com o outro. Porque a ideia de se ter um sistema no escritório é para otimizar tempo ou dar escala, né? E aí
para que esse ecossistema de tecnologia dentro do escritório não vive um Frankenstein, né, de Isso. tecnológico, a análise que o empreendedor contábil tem que fazer é como que esse sistema vai conversar com o próximo e vou chegar no meu objetivo final. Por exemplo, eu quero otimizar o cálculo do Simples Nacional. Temos sistemas no mercado que calculam o Simples Nacional sozinho. Mas, por outro lado, para se calcular o Simples Nacional, indo para uma parte um pouco mais técnica aqui, eu preciso de umas notas fiscais do cliente. Então, se eu, mesmo assim, tenho que entrar em portal de prefeitura por prefeitura, trabalho com 200 prefeituras, e entro cada vez em uma, e baixo nota fiscal manual, para depois subir no sistema, para o sistema calcular um Simples Nacional para mim, eu tô com tecnologia, mas eu não estou otimizando o processo, então eu não ganhei tempo, não ganhei escala. Então, a tecnologia na área contábil, ela veio para mudar o mercado, mas a minha visão é que o empreendedor ele precisa ter uma visão sistêmica, onde que uma tecnologia tem que realmente agregar e juntar com outra para ganhar tempo. É, Isso aí. às vezes, assim, temos colegas que falam que tem cerca de 10, 15 sistemas, mas assim, na prática mesmo, ele ainda sente uma dor que é a questão da escala, que ainda gasta muito tempo E será fazendo que o alguma mercado coisa. não tá vendo isso não, para tentar solucionar isso, essas empresas aí? Não? Porque você falou, Uhum. seu comentário foi pertinente, cara. Eu acho que se alguém de software aí, de solução, essas empresas aí, que fica fazendo sistema para contabilidade, devia de repente olhar para essa integração de todos os sistemas, né? Isso que você... Isso, nós temos algumas empresas no mercado, né, que Uhum. estão um pouco mais avançadas nisso, né? Tem alguns módulos que encaixam um com o outro. Sabe uma coisa que eu pensei falando em sistema de Aham. contabilidade? Por exemplo, talvez esse seja um erro do mercado também, como um todo. Os sistemas contábeis, eles olham muito para dentro do escritório de contabilidade, mas não olham a experiência do cliente que está recebendo as coisas do lado de fora. Por Uhum. exemplo, o software que a contabilidade utiliza com a gente de entrega de documento chama. Cara, como é que chama? Vou lembrar o nome, até o meio do podcast eu lembro o nome, mais para frente. A gente recebe o documento lá e pega o documento por lá. Só que a experiência da gente, enquanto cliente, de receber esse documento é péssima, é ruim. Por exemplo, a folha de É mesmo. pagamento é gerada de todo Então nem mundo. fala o nome, Não, não. não é. Vou nem falar. Mas, por exemplo, a folha de pagamento de todo mundo é gerada e todo mundo recebe nos seus e-mails pessoais, os colaboradores, por exemplo, essa folha de pagamento. Aham. Mas direto um ou outro não recebe. Então, o que você está falando uma coisa interessante sobre o processo? É legal também a gente pensar pelo lado do cliente, como que o cliente, tudo bem, esse processo otimiza, isso aconteceu com a gente aqui internamente também. O processo ele melhora muito a empresa contábil, só que não necessariamente melhora a experiência do cliente que está recebendo isso. Entende? Exato. Fica uma lacuna, assim. A empresa de software melhorou o cliente dele, mas Mas não não melhora o pensou cliente do o cliente cliente dele. do cliente, que é o produto Perfeito. final. Que é o produto. Né? Exatamente. Acho que se a gente pegar as empresas de software, né, tem, igual o Júnior falou, tem Tem software um para tanto tudo, de né? tudo. E tem assim aquelas empresas que faz o básico, né? O alicerce, que tem o módulo contábil, o módulo fiscal, o módulo pessoal, né? Etc. Se a gente pegar, uma vez eu fiz um estudo dessas empresas, porque eu ia representar uma empresa lá de Goiânia, aqui em Belo Horizonte. Aí eu resolvi, né, estudar os concorrentes para ver o que ia trazer de diferente, né? Se a gente pegar, as empresas quase, os softwares aí de contabilidade, quase não tem nada de diferente. Um tem um perfume aqui, outro tem um perfume ali, mas quase sempre é a mesma coisa. Mas tem duas coisas que eu acho, e aí é minha opinião, que essas empresas pecam muito e que dificulta a vida do profissional contábil. Eles vendem o software, que é um software maravilhoso, que faz muita coisa, dá um treinamento para aquele escritório que comprou, o escritório pega no treinamento 20, 30% do que o software faz e não usa mais do que isso. E fica o resto da vida com isso aqui. Não usa o software todo. Então essas empresas elas têm que pensar numa forma de ajudar o profissional,
né, e o seu cliente, nem ajudar o profissional, ajudar o seu cliente a usar o seu sistema. Porque hoje, se eu tenho um sistema X, usando 20%, 30%, que está me dando muito trabalho, porque eu não estou usando o sistema, não estou usando as ferramentas que ele tem. Aí chega um outro e me faz uma apresentação. O meu faz isso, o meu faz aquilo, o meu faz aquilo Te outro. encanta. Pô, eu vou trocar. Eu troco. Continuo usando 20, 30 do outro. E assim vai. Então, esse é um problema das... E só um É. parênteses, às vezes você descobre que seu antigo fazia a mesma coisa. Depois, só que você É, descobre é, depois, é, porque você não depois tem descobre. conhecimento É, agora. isso eu acredito até que seja um erro ali do time de sucesso do cliente dessas empresas de software. Porque ela tem Sem que, dúvida. ela tem que fazer um onboard com o cliente. Eu acho que a obrigação de um time de CS, nesse caso, é fazer o cliente dele usar 100% da ferramenta. Tem que voltar no cliente periodicamente e ver o que ele está usando. Tem que voltar. Só que aí, quando você percebe, aí você teve o treinamento e usa aqui 20%, 30%. Aí você sente Mas uma dor paga lá, sobre 100%. tá pagando 100%. Mas aí você sente uma dor que você descobre que o seu sistema faz. Você descobriu quase que sozinho que o seu sistema faz. Aí você vira para a empresa de sistema e fala assim, olha, eu queria que vocês me dessem um treinamento disso aqui, para eu poder implantar isso aqui. Ah, tá bom, vou te cobrar X horas. Aí eu pago de novo. Então, assim, aí o pessoal vai deixando para lá e vai descobrindo, vai usando, vai vendo vídeo no YouTube, mas efetivamente não usa tudo que deveria utilizar do Pra você ver, né? sistema. Empresas de tecnologia com base em startups, na maioria das vezes, vocês são empresas contábeis aí no mercado há muito tempo, com esse tipo de dor que seria simples de se resolver Simples. se tivesse um time de suporte, um time de acompanhamento, um time de CS. Isso que o Júnior falou é verdade. A gente está trocando de sistema agora, no início do ano agora, né, Júnior? Sim. A gente começou a trocar de sistema, estamos fazendo isso de maneira gradual, mas muita coisa a gente descobriu que o nosso sistema anterior já fazia. Faz. E por falta de uma proximidade nossa mesmo com a empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia com a gente, vice-versa, descobrimos isso depois. É quando foram nos perguntar por que a gente estava saindo. O que eu entendo o que eu consigo ver no mercado, esse mercado de tecnologia para o mercado contábil? O contador vive um para-raio de tudo quanto é tipo de empresa. Por quê? Porque abaixo do guarda-chuva do contador tem 100 clientes. Cada escritório de contabilidade tem pelo menos 100 clientes que o cara pode prospectar. Correto. Então, bater no contador é a melhor bater no contador, que eu digo, prospectar o contador, ter o Sim. contador como parceiro, é a melhor maneira de você chegar em todos os clientes dele. Replica. Então, por exemplo, você vai nos eventos aí, né, de contabilidade, tudo, a gente patrocina alguns eventos, aí quando você chega no evento, é exatamente isso que você falou. As empresas, elas estão treinadas para vender para o contador. Só que uma coisa, por exemplo, que a gente aqui, que eu tenho pavor, que eu nunca fiz, por exemplo, eu nunca indiquei nenhum tipo de software, nenhum tipo de empresa para contador, eu nunca fiz nenhum tipo de parceria com ninguém, mas é justamente por isso. Sabe o que acontece no mercado? O contador, 90% dos casos dessas empresas, das pequenas e das grandes, o contador é no máximo usado. O contador ele é usado quase como uma marionete, é sério, dessas empresas para atingir o seu cliente. Quando ele não faz o contador de vendedor dele, quando ele não faz o contador de vendedor dele, ele faz isso. As empresas, a maioria fazem isso. Ela vende uma licença, cobra essa licença e sabe da complexidade que se tem de tocar um sistema contábil, ele se apoia nessa complexidade. Porque você não toca de software todo dia. Você tem todo um negócio para você mexer, para você poder tocar. Planejamento. Então, para a empresa, é cômodo. Você sabe que porque, por exemplo, quantos anos você tá com o mesmo sistema? Há quanto tempo? Ficamos com o último há 10 anos. Uns 13 anos. Cara, você tem noção de um mercado? Cara, quem que fica 13 anos com o lifetime, né? O tempo de vida de um cliente. Isso. Não existe lifetime de 13 anos no mundo. Mas a empresa consegue fazer isso com o contador. Olha que mina de dinheiro é o contador para essas empresas. Uma empresa contábil, e mesmo usando 30% insatisfeito. Por quê? Porque sabe que esse cara não vai tocar. E se for tocar, dá desconto, dá licença a mais, coloca esse módulo a mais e acabou. Exato. Mas por quê? Porque o contador muitas vezes não encara a empresa dele também, por exemplo, de falar assim, não, cara, peraí, tem que usar 100%, porque o contador tá atordoado de coisa para fazer, Exato. que pegou para fazer. Engolido pelo dia a dia. Engolido no dia a dia, o cara também não tem tempo o cara não tem 5 dias para ficar parado olhando para sistema e tentar resolver. Exato. Loucura, legal, cara, você levantar isso aí. Eu achei interessante vocês levantarem isso aí. Não, bacana. E só acrescentando aqui, até puxando um pouco do tópico um pouco mais à frente aí, com vocês aí,
que, assim, a tecnologia, então, ela vem para otimizar o tempo ou escalar, né? Como eu já Uhum, falei aqui. uhum. Um ponto importante aqui para o gestor contábil é ele entender o que ele vai fazer com esse tempo extra. É, por exemplo, hoje, hoje lá na Batista, a gente usa esse tempo extra para oferecer um produto especial para o meu pro cliente, seja ele um orçamento financeiro para acompanhar durante aquele ano, um planejamento tributário bem aprofundado, uma reunião semanal, uma reunião mensal com apresentação de indicadores. Então, o interessante aqui que queria trazer para os colegas é pensar qual que é o que eu vou fazer com aquele benefício. Eu tenho um processo, eu tenho pessoas, tenho a tecnologia que me otimizou tempo e ganhou escala. Tá, com esse tempo que eu ganhei, o que eu vou fazer agora para eu manter o cliente comigo, que é o lifetime. Cara, Boa, ô, Júlio, você faz você faz a gente pensar em algumas coisas, né? Olha que coisa interessante que você falou. A tecnologia ela faz a gente poder gastar o nosso tempo com outra coisa mais inteligente para o negócio. Sim. E também, complementando, quando a gente tem a tecnologia a nosso favor e a gente consegue produzir arquivo de maneira mais rápida, a gente consegue também colocar mais cliente na base, porque a Sim. tecnologia faz mais rápido. Sim. Exato. Então, se o cara conseguir encaixar a Você ganha tecnologia, escala. você ganha escala. Então, se o cara conseguir encaixar a tecnologia ali na empresa dele, por exemplo, falando, não sei se a gente pode ficar citando nome de empresa, né? Mas vou falar só da contabilidade mais uma Pode, vez. no final a gente faz a lista para poder cobrar o O merchan. É. Por exemplo, a Contabilizei, ela é uma empresa, se você olhar no CNPJ dos caras, os caras são uma empresa de software. Uhum. Os caras são um banco de dados, eles venderam o banco de dados dele todo pro banco. Agora para um banco aí que vai usar o banco de dados dele. Exato. Por exemplo, falando de tecnologia, por exemplo, o Conta Azul. O Conta Azul tem a maior base hoje de micro e pequenas empresas do Brasil. O Conta Azul tem mais base de dados no RP deles do que a própria maquininha de PagSeguro e tudo mais. Hoje o mercado todo está na mão dos caras. Pra você ver. E os caras, teve um assunto aí dos caras juntaram com a Contabilizei e montaram uma outra empresa contábil. Você já imaginou o que eles fazem com o mercado? Acaba. Eles acabam. Cara, ficou tão absurdo esse negócio de tecnologia contábil. Esse negócio, esse negócio é uma falta de segurança para o contador tão absurda que se hoje uma empresa, a sua empresa de software resolver plugar contabilidade online ao negócio dele, ele quebra o escritório de contabilidade. Se o iFood resolver plugar a tecnologia contábil ao iFood, todos os bares e restaurantes viram clientes dele a R$ 69,90 de contabilidade online. Se a Uber resolver plugar, olha só que loucura que tem esse negócio de tecnologia. Verdade, A informação, toda a nossa informação, o contador você está fazendo a contabilidade. Só que, por exemplo, o dono do restaurante que quer emitir o cupom fiscal, que emitir a nota, que não tem um trabalho de gestão, só contabilidade. Isso que nem é contabilidade, foi o que você falou no início do negócio, isso nem é contabilidade, só o contador abraçou. Mas se o cara, se um iFood da vida desse, acordar de manhã e falar assim, nossa, eu tenho 200 mil restaurantes na base, eu quero cobrar R$50 de cada um. Fazer a contabilidade desse povo. Vou fazer a contabilidade. Ele quebra o mercado inteiro. Exato. Então, aí volta no que você falou do tempo livre. Eu estou tentando conectar as coisas. Olha só, o contador, se ele usar a tecnologia e tiver mais tempo livre, ele pode trabalhar com gestão, porque o iFood pode até fazer contabilidade, mas gestão o iFood não vai fazer. E nem sabe fazer. Aí o sabe. iFood vem nesse exemplo que você deu, ele vem para o mercado com uma estratégia de escalabilidade, mas o gestor contábil que está aqui agora, ele pode utilizar o tempo para fazer um diferente. É o diferente que vai ganhar. É o diferencial. Por exemplo, isso é novo. Eu acho que talvez o seu podcast... Não, pode falar. Por exemplo, não sei se vocês sabem ainda, você está novo, eu sei que um cliente nosso pegou. Sabe o que o Mercado Livre está fazendo? Está plugando contabilidade, a solução dele. Agora, você imagina só, o Mercado Livre sabe quantos lojistas tem ali dentro? Nossa. Cara, são 50 mil lojistas. E são 50 mil empresas contábeis que vão ser impactadas diretamente quando ele pegar a contabilidade desse povo. Vai. E acabou. Exato. Do mesmo, porque isso, para pensar. Os caras não estão no mercado de vender nada, de vender produto. Tá todo mundo no mercado de quem consegue, o market share é maior de qualquer coisa. Então o cara quer abraçar tudo. Então é o seguinte, o cara tem 50 mil lojistas lá,
ele vai vender contabilidade. Ele vai pulverizar Ele vai pulverizando serviço para esse povo. Então, aí a tecnologia vem fazendo tudo que é automatizável, automático. O que acontece com o mercado? Eles usam um contador para conseguir no primeiro momento, você entrega toda a base de dados para esse cara, tipo teoria do caos, isso que eu tô falando. De repente esse cara viu, porque o Mercado Livre já está fazendo. Se o iFood acordar e começar a fazer, ele acaba com o mercado, como eu contabilizei com 10 mil clientes fez. Se o Santander resolver plugar a solução dele de contabilidade online nos micro e pequenas empresas, também derruba o contador. Então, se o contador não for gestor, não for administrador e não ajudar o cliente dele, quando eu digo que você é administrador, no caso de administrar a empresa, não administrador de administrar a empresa e fazer gestão da empresa, esse cara vai quebrar. Vai quebrar. E aí eu volto naquela questão, que eu acho que o antídoto é nichar mercado. Nichar mercado. Porque aí ele vai ter esse tempo sobrando, que o Júnior comentou, né? Muito feliz na fala dele, que ele vai conseguir fazer escala, vai conseguir colocar processos, né? E vai conseguir ter esse tempo para poder pensar em soluções para aquele mercado que ele está atuando, que ele está nichado. E se algum grande player entrar no seu mercado, você pode vender sua empresa e ainda pôr 10 milhões no bolso e ir embora para casa. Embora para casa. É isso aí. Exato. Legal. Esse é o caminho. Pronto. Legal. Mas, ô Mi, só mais um ponto aí para a gente poder encerrar esse primeiro. Se deixar, a gente vai... Se deixar, vai nós 4 vamos horas, longe, né? Uhum. Mas o papo tá legal, tá gostoso, né? E tenho certeza que quem vai nos ouvir vai curtir também. Saindo um pouquinho dessa questão de tecnologia, né? E pensando aqui num outro pilar, né? Como o Júnior comentou aqui, de pessoas, né? Pessoas. Como que você vê hoje esse papel do líder, de liderança ou de lideranças dentro de uma empresa e a criação de cultura dentro da empresa, a importância disso no dia a dia dos negócios. Legal. Por que eu estou te fazendo estou trazendo à tona essa discussão? A gente passou por fases muito rápidas, né? Se antes a gente tinha pessoas que ficavam na empresa 20, 30 anos, né? Aposentava na empresa, hoje fica 20, 30 dias, né? Está indo embora já, né? E hoje a empresa, né? O mercado se criou se ter um cuidado muito maior com o clima organizacional, com o tratamento das pessoas, né? O que é bom, eu acho que é bom até uma certa medida, né? Não acho ruim, não. Mas esse padrão mudou muito, né? Então, hoje a gente tem que estar muito mais preocupado com o conforto do colaborador, com a satisfação do colaborador, se a empresa está atendendo os objetivos do colaborador, né? Coisa que lá, quando eu comecei a trabalhar, você tinha que trabalhar e receber seu salário no final do mês e pronto, se não tiver bom não, cai fora que tem outro na fila, né? Como é que você vê essa mudança aí? Como é que você vê esse papel do líder hoje, dessa cultura organizacional? Ô, Kleber e Júnior, eu acho que, assim, na minha realidade, talvez essa questão de cultura e pessoas seja a maior dor que eu tenho hoje. Por quê? Primeiro vamos falar, né? O que é cultura? Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está vendo. Como é que o jeito da sua empresa funcionar é cultura. Por exemplo, você tem você tá toda casa tem o seu jeito de fazer as coisas, todo relacionamento tem seus combinados que não são ditos, mas que são combinados no olhar, que são combinados na maneira de lidar no dia a dia. E esses combinados, essas trocas que acontecem nas relações humanas, acontecem também nas empresas. Sim. E o que é cultura? O que eu entendo como cultura? Primeiro, são a forma e o jeito daquilo funcionar, não necessariamente sem ser uma regra. Então, você não está na empresa, como é que a empresa funciona? Como é que as pessoas funcionam naquele ambiente? Como que os indivíduos Você não teve que escrever isso tudo, Você não teve que escrever isso tudo. Então, Então, assim, toda empresa tem uma cultura, mesmo que ela não é exposta na parede em valores, mesmo que ela não é um documento, toda empresa tem uma cultura. A maneira dos funcionários, das pessoas interagirem entre si, entre sociedade ali dentro. Porque uma empresa é uma sociedade que ela vive ali dentro, ela tem um ecossistema, uma maneira de funcionar. E pessoas no geral, principalmente essa geração de hoje,
eu acho que a liderança, a maneira de fazer liderança mudou. Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 14 anos. Meu pai foi sargento do exército. E não tinha esse papo ela faz o que eu tô mandando, se você não gostar, vaza. Ela sim. Hoje a gente tem uma geração que ela é uma geração, ela é mais sensível, mas também mais inteligente. Uhum. Ela fica pouco tempo na empresa, mas bem trabalhada, ela se doa mais à empresa também. Então, assim, hoje, como é que funciona, assim, como é que é a nossa maneira de fazer gestão? Primeiro, a gente tem uma cultura com os valores expostos e os valores bem definidos. Então, os nossos valores, honestidade, proatividade, resultado. Então, os nossos valores, eles são aplicáveis e tem quadro na parede para mostrar essa cultura exposta, primeira coisa. Eu vi ali, importantíssimo. Então, o que quer dizer esses valores? Quer dizer que nós somos honestos todo dia? Não, todo mundo. Se você para o carro na rua e não deixa o seu papelzinho lá do negócio, você foi desonesto ali. Então, todos nós, no dia a dia, nós somos desonestos em várias formas. Sim. Por que eu pus essa cultura exposta? Para a gente sempre olhar para os valores e lembrar e buscar essa honestidade no nosso dia a dia. Principalmente para a gente que trabalha, por exemplo, quando a gente trabalha com marketing, o marketing é muito sedutor na promessa. Então, se eu te prometer 10 clientes, você vai fechar comigo. Então, a honestidade, por exemplo, é um pilar que, se ele rompido, a gente engana o mercado e coloca 1000 clientes aqui para dentro. Mas, em compensação, a gente sai do mercado em 6 meses. Então, a honestidade é um pilar que a gente segue este pilar. A gente, todos aqui são 100% honestos. Não, a gente erra todo minuto. Mas o quadro estava na parede para falar o seguinte, olha, a gente vai seguir isso. Proatividade, por exemplo, é um outro valor nosso. O que quer dizer com isso? A gente é uma empresa que muda tudo muito rápido. E tudo acontece muito rápido. Então, o que é essa questão de cultura e valor? Cara, a gente não tem tempo para pegar na sua mão. Então, se você não for proativo, você não está aqui. Então, na verdade, essa questão de cultura, os nossos valores, eles expelem as pessoas que não estão ali dentro com a gente. E a gente vem de por exemplo, eu tenho 35 anos. A minha geração não é uma geração tão dura quanto a do meu pai. Mas ainda é uma geração que saiu de casa cedo. Ainda é uma geração que teve que trabalhar para conquistar as coisas. Essa geração de hoje é uma geração totalmente diferente. Então, como é que eu me adaptei? Como que a gente se adapta a essa geração? Criando valores claros, criando uma gestão mais humanizada no sentido de quando o cara sentar para conversar comigo, é um ser humano que está conversando comigo. Sim. Aquele aconselhamento que você me deu, o pessoal não sabe, eu estava com um problema aqui com a colaboradora, que é peça-chave nossa. Eu quero me aconselhar o seguinte, cara, liga para essa colaboradora e tenta ter uma última conversa, que eu estava no meu pai há 20 anos atrás, eu estava aquilo ali na minha cabeça. Sentei, conversei, deu tudo certo, essa colaboradora voltou. Então, assim, hoje, na minha experiência, na minha visão aqui, pessoas seja o meu maior desafio. Contratar é difícil. Contratar gente boa é difícil. Hoje as pessoas saem da faculdade sem saber escrever, isso é uma verdade. Sim. A pessoa senta aqui, que formou em jornalismo, ela senta para escrever, ela não sabe escrever, ela não sabe conversar, ela não sabe se comunicar. Não tem postura. Ela não tem postura, ela não teve educação em casa, ela nunca respeitou o pai. O pai não criou, a sua mãe criou, aí o cara sai mais fraco. No final de tudo, é difícil trabalhar com essa geração. Mas essa geração, ao contrário, é inteligente pra caralho. Ela é muito mais inteligente que eu. E é o que tá aí para o nosso desafio. E é o desafio. Então, assim, eu aprendo com os caras todo dia, os caras aprendem comigo todo dia e a gente vai. Então, pessoas hoje, gestão de pessoas hoje é uma dificuldade para mim. E eu enquanto CEO, conseguir construir outros líderes é um desafio maior ainda. Porque como é que eu faço? Como é que eu construo liderança? Como é que eu fazia? Gosto de você, confio em você, você vai ser líder da empresa. Só que eu percebi, doeu na pele, saber que a pessoa que você confia, que você mais gosta, que mais trabalha na sua empresa, não necessariamente é um líder. É o melhor líder. Não é. Não é. Às vezes a pessoa não é, ela vai executar. Ele é um bom executor. Mas eu não conseguia conceber. Aí você passa ela para líder, você deixa de ter um executor e deixa de ter um líder. Perfeito, exatamente foi o que aconteceu. Eu não tenho nenhum dos dois. Aí eu fico manco de processo, de operação, e eu fico manco de liderança. Isso. Porque eu não tenho os dois. Aí eu aprendi o quê? Que o cara que é líder, o líder aparece, né? É engraçado, né? O líder... É natural. É natural, o líder aparece. Se você pegar na empresa, você vê com 10 minutos, você percebe quem que é o líder moral daquela turma. Nem necessariamente é do crachá. Exato. As pessoas seguem o líder, né? Segue o líder. Então,
E eu fui aprendendo. Isso é bem claro no futebol, né? Quando você olha para um time em campo, você sabe quais os jogadores são os líderes. Por quê? Porque eles se destacam. Exato. Ô, Kleber, por exemplo, vocês são sócios e eu acho que assim, a maior bênção, assim, na minha visão, é você ter uma empresa familiar, que você pode ter a possibilidade de ter um pai como sócio, você ter um filho como sócio. Uhum. Isso é uma bênção, mas por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu não tenho sócio, nunca tive sócio. É uma bênção não ter sócio, mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque todas as decisões eu tomo sozinho. Uhum. É bom, porque todas as decisões eu tomo sozinho. Mas é ruim porque todas as decisões eu tomo sozinho. Isso é uma merda, por quê? Solitário. É solitário pra caramba, porque é o seguinte, aconteceu tal. Por exemplo, aconteceu um caso aqui na sexta-feira. É uma situação que você não pode aconselhar, às vezes, com ninguém, assim, da empresa. É. Você tem que tomar sua própria decisão sozinho e é uma merda. Porque a chance da gente ser injusto é muito grande. É porque a gente vai tomar as decisões com base naquela carga de cultura, de história que você está trazendo. Exato. E às vezes não tem que ser aplicado aquilo ali, né? É. Durante muitos anos, eu fui sozinho, né? Sem sócio e tal. Depois que a chegada do Júnior, a chegada também do Felipe, né? Que é o nosso outro sócio. Pessoa fantástica, eu falo que é meu filho de coração também, né? Então, assim, que aí eu vejo que muitas coisas melhoraram, e melhoraram sim, significativamente. Eu mudei muito depois da chegada deles, né? Até o meu jeito de lidar com o colaborador, contratar e tudo, mudei muito depois da chegada deles. Então, é isso que você falou. Sócio é bom ou é ruim? Mas eu já tive outros que não foram bons. Mas hoje eu não tenho a mínima dúvida que eu acertei nos sócios. E é uma benção. Porque assim, e é muito bom quando a gente consegue acertar. Sociedade é casamento, não é? Casamento. E casamento sem namoro. Sem a parte boa. É negociar todo dia, negociar toda hora, é limite. Legal, cara. Pô, que legal. Bom demais. Almir Júnior, obrigado aí. Isso. Acho que já batemos um papo legal, acho que foi ótimo. Espero aí que contribua aí para a gestão não só de empresas contábeis, né, mas de empresas em geral. Gostaria que você fizesse, você, o Almir, o Júnior, as suas considerações finais aí. Claro. Pode começar. Eu começo? Pode. Então vamos lá. O convidado tem preferência, né? Kleber Júnior, acho que em primeiro lugar agradecer, assim, desejar boa sorte aí nesse podcast. Eu tenho certeza que hoje esse tipo de conteúdo em vídeo, esse tipo de informação passada, principalmente em podcast, que a gente consegue bater um papo, conversar sobre diversos assuntos, seja pessoas, processos, eu acho que é muito enriquecedor, muitas vezes é melhor até do que eu ler um livro, você pegar um cara experiente igual vocês para falar. Então agradeço aí esse primeiro, ser esse primeiro convidado, vou ficar assistindo todos os outros. Que bom, ficamos felizes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu queria agradecer o Almir por estar aqui, Kleber pai também, né, para a gente começar esse podcast, essa nova jornada no ramo empresarial. E obrigado, Almir, por abrir sua casa. Claro. Hoje, para quem está nos ouvindo, a gente está na casa do contador agora, que deu essa oportunidade para a gente, incentivou desde o início a gente começar com o nosso podcast. A gente sempre quis levar ensinos, insights para gestores, empresários, que a gente vê no mercado algumas dores, e essa ponte que você abriu para a gente é sensacional. Conta comigo sempre. Fantástico, isso Conta mesmo. comigo sempre. Obrigado aí mais uma vez, tá? Por Como o nada. Júnior disse, por essa abertura aí, por esse apoio que você tem dado pra gente. Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe, meu sócio, nosso sócio, que é o nosso roteirista, ele que criou aqui o roteiro, né? No próximo vai estar aqui, se Deus quiser. No próximo ele vai estar aqui com a gente. E um agradecimento especial a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Obrigado e esperamos ter contribuído aí de alguma forma para a formação aí, para a ajuda com os temas aqui tratados. Abraço. Valeu, Obrigado. abraço.